que é missão integral, Herbert? Qual a sua origem e a influência da chamada teologia da libertação na TMI? É um tema polêmico. Eu queria ouvir o Herbert, nós vamos aqui trocar ideias sobre isso. Maravilha, professor Charles. Você que está nos acompanhando aí, esse tema ele é um tema muito relevante para a missão, porque tem impactos positivos e tem impactos negativos também na missão, e como o professor Charles já colocou aqui, gera uma série de reflexões. Quando a gente fala de missão integral, nós estamos falando de maneira objetiva de uma missão que tem a predisposição de buscar olhar para o homem sobre vários aspectos na sua integralidade. É tanto que um dos slogans da missão integral é o evangelho todo para o homem todo. Ou seja, nós falamos do movimento missionário que busca olhar de maneira positiva para essa questão. A grande pergunta é quando nós tratamos sobre, a grande questão é quando nós tratamos sobre a origem. Qual que é a origem da missão integral? Nós temos alguns referenciais latino-americanos da missão integral, nós temos alguns movimentos internacionais para que a missão integral ela chegue com essa nomenclatura aqui no Brasil, né? E promova uma série de mudanças na perspectiva missionária, tá? E, nesse sentido, quando nós falamos da origem da missão integral, nós temos dois referenciais ali, o Samuel Escobar, o René Padilha, eles trabalham, e também o Gutierrez, eles trabalham uma realidade, eles dizem que a missão integral, ela surge de uma preocupação baseada na teologia da reforma protestante, tá? No entanto, ela vai se desenvolvendo e ela bebe muito do bojo do pietismo, aquela escola de transformação espiritual, da letargia espiritual na qual a igreja luterana alemã passava. Uma propositura de tirar a igreja de uma percepção de doutrinas internas dentro da igreja para uma questão mais prática, de olhar a realidade social do indivíduo. Então, quando a gente pega esses referenciais e eles dizem que a missão integral ela tem um início na reforma protestante, bebe da escola pietista, e aí eu olho o René Padilha e Samuel Escobar dizendo que eles estão muito mais fundamentados no movimento pietista do que no movimento de reforma protestante, nós vamos perceber o movimento que a missão integral faz posterior ao que nós conhecemos como Concílio Vaticano II. E o que é que isso ocorre? Nós temos um movimento teológico, um olhar teológico espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana para a realidade social, na qual ela vinha perdendo muito terreno para muita igreja reformada, e ela busca uma forma de se solidificar e de se envolver na cultura de maneira mais significativa. Eu estou trabalhando aqui de pontos muito objetivos e demarcando espaços para que a gente possa entender melhor a missão integral. Então, a teologia da missão integral, que tem alguns reflexos, segundo alguns críticos, da teologia da libertação, depois do Concílio Vaticano II, é a forma de olhar a missão no contexto da América do Sul, daquilo que vinha sendo feito posteriormente ao Concílio Vaticano II, só que um olhar evangélico, olhando o alcance do necessitado, das pessoas marginalizadas, entendendo que um lado positivo era uma maneira de levar um evangelho para as pessoas, focando também na ação social e no resgate de uma classe que era dominada, no caso os pobres, sendo dominado por um poderio estatal capitalista. Então, nesse contexto, a missão integral ela é um equilíbrio das classes sociais também, porque ela está preocupada com todas as áreas da vida do indivíduo, não apenas a sua espiritualidade, mas também a sua classe social. O que eu já deixo como deixa aqui para a gente refletir posteriormente, que o grande problema é a linha tênue da atenção do indivíduo na sua integralidade e reduzir o evangelho apenas a uma perspectiva de retenção social.
e não redenção espiritual. O que faz, portanto, que os aderentes da teologia da missão integral no Brasil, onde nós temos vários nomes que nós poderíamos citar aqui, pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa, né? Nós temos o Ed Rebekiewicz, né? Estou falando de nome, proponentes mais conhecidos no Brasil, Ariovaldo Ramos, né? E alguns outros nomes, obviamente, o Carlinhos, o Carlos Queiroz, né? Há uma série de nomes no Brasil que foram a referência desse movimento nas décadas passadas e que promoveu uma série de mudanças na forma de se evangelizar no Brasil. Por um lado positivo, ou seja, olhando para o indivíduo na sua integralidade, por um outro lado, confundindo a redenção espiritual com um olhar apenas de uma redenção social. Então, em poucas palavras, de maneira objetiva, demarcando um pouco aqui, eu costumo perceber que essa é a missão integral, é a sua origem, tá? Como uma resposta na América Latina, a forma de fazer missões na América Latina. Há vários conselhos, obviamente a gente ainda vai tocar nisso daqui, e a influência da teologia da libertação na teologia da missão integral é que é praticamente a mesma roupagem, só muda o ambiente em que ela está sendo desenvolvida. Um é um ambiente católico, outro apostólico romano em suas dissidências, e outro é o ambiente protestante, né? Porque muitas das igrejas que vão aderir de maneira muito efetiva ao movimento de missão integral, ou a teologia da missão integral, ou a teologia para uma missão integral, ou a missão na íntegra, né? Tem várias nomenclaturas. Então, muitas das igrejas que vão aderir a isso são mais igrejas emergentes, não tanto as igrejas históricas e tradicionais no Brasil. Depois, as igrejas históricas com os referenciais que vão subscrever a missão integral, porque quando ela surge de uma maneira bastante positiva. Eu não quero tomar todo o tempo, viu, Charles? Mas é um assunto vai puxando o outro, né? Então, quando surge e vem para o Brasil, inicialmente é até positivo, mas posteriormente a gente começa a perceber que as ações elas vão misturando muitas vezes linguagens e valores de uma categoria filosófica e sociológica, aí já partindo um pouco da crítica marxista, tá? E isso acaba confundindo as pessoas, gerando consequências um tanto distantes daquela realidade da teologia e da missiologia que nós tanto almejávamos quando nós olhamos para um indivíduo e dizemos não adianta apenas cuidar da sua espiritualidade sem cuidar do restante da sua vida, das suas emoções, cuidar da fome. Então, por isso, vocês vão ver muito essa ideia de um povo que trabalha com a missão integral, ou trabalhou de maneira muito mais significativa, como um povo muito ativo, muito militante nesse contexto. Então, Charles, é isso, inicialmente, e aí a gente vai trocando essa ideia, batendo esse papo e construindo, né? Eu acho que para a gente iniciar esse pano de fundo aqui, que você vai, de maneira brilhante, também complementar aqui, a ideia da reforma, a ideia do movimento pietista e os diversos movimentos de avivamento, né, que tem na história missionária, até chegar no Brasil. Ok, o Herbert foi lá no ponto, digamos assim, embrionário, né, da origem da PMI. Ela desemboca em solo latino-americano, ela ganha força no final dos anos 60, começo dos anos 70, e alguns teólogos ortodoxos, eles conseguem dar a ideia de que a influência da teologia da libertação ela não é tão precisa assim na TMI. Eles vão colocar que a TMI ela bebe mais do materialismo histórico do que necessariamente na teologia da libertação. Eu tenho uma opinião divergente desses teólogos, apesar de respeitar a opinião deles. Eu acredito que ela bebe um pouco no materialismo histórico, bebe bastante, mas ela também bebe bastante, porque ela nasce praticamente depois do Concílio do Vaticano II, e aí algumas décadas depois, no século XX, ela nasce praticamente ali em solo, em paralelo com a teologia da libertação. Então, o viés ideológico, filosófico
bebe na questão do materialismo, que flerta e que tem a sua ramificação e seus tentáculos na questão do próprio marxismo cultural, e aí a gente começa a ter aquele problema da junção da teologia, da missão, com algumas preocupações que são honestas e legítimas, como cuidar do oprimido, como cuidar do desfavorecido, mas que elas acabam também desembocando num reducionismo missiológico e teológico, que vamos falar mais à frente.